Boa noite. A última vez em que os soteropolitanos viram uma presença mais efetiva de homens do Exército nas ruas foi por um motivo grave, a greve da Polícia Militar. Agora, eles voltam a fazer parte constante do nosso cotidiano, mas num momento bem mais alegre, a Copa das Confederações. A Marinha está no comando das operações aqui em Salvador, mas o Exército faz parte das ações terrestres. Eu recebo hoje, no entrevista coletiva, o comandante da 6ª Região Militar, General Racine. Boa noite, General. Boa noite, Silvana. Boa noite, telespectadores da Band. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso em recebê-lo. General, como eu disse, a Marinha está à frente da área de Salvador, por ser uma área também litorânea, né? Esse é um dos motivos. Agora, qual é a participação do Exército na composição aí das forças que vão fazer a segurança durante esse evento? Para os grandes eventos, incluindo a Copa das Confederações e a Copa do Mundo de 2014, foi feito um ajuste entre os Ministérios da Defesa e da Justiça, dividindo as atividades em dois grandes eixos, segurança e defesa. Considerando o eixo defesa a cargo do Ministério da Defesa, o Brasil, as 12 cidades-sedes para a Copa do Mundo, foram divididas entre as três forças. E para cada uma das cidades-sede, cada uma dessas 12, foi designado um coordenador de defesa diária. Para a Copa das Confederações, considerando 6 cidades-sede, foi feito o mesmo procedimento. E para a cidade de Salvador, o coordenador de defesa diária é o Distrito Naval, o 2º Distrito Naval, que tem como comandante o vice-almirante Monteiro Dias. E as três forças, então, nós temos a Força Terrestre Componente, que é o Exército, a Força Naval Componente, a Marinha e a Força Aérea Componente. Esse trabalho conjunto entre as forças ele é comum, porque as forças se complementam, e aqui em Salvador ele é mais facilitado pelo bom relacionamento que nós temos entre as forças, entre os militares que compõem as forças e entre os comandantes. O vice-almirante Monteiro Dias é um amigo particular, assim como é também o coronel Sampaio, comandante da Base Aérea de Salvador. A repórter Juliana Cavalcante tem uma pergunta para o senhor. General, como as tropas estão se preparando para proteger autoridades, chefes de Estado e torcedores de possíveis ataques terroristas, já que o Brasil não é acostumado a lidar com esse tipo de violência? Existe uma preparação diferente para as tropas do Exército, principalmente, que vão participar desse grupo? Sim, porque a missão principal do Exército, assim como das demais forças, é a defesa da pátria. E no artigo 142 da Constituição, nós vamos encontrar que a missão principal das Forças Armadas é a defesa da soberania. Porém, excepcionalmente, também a garantia da lei e da ordem, por iniciativa de um dos três poderes. Nós já nos adestramos para executar missões de garantia da lei e da ordem. No tocante a esses grandes eventos, como eu havia dito antes, houve uma divisão entre defesa e segurança pública. No tocante à defesa, além da proteção de infraestruturas estratégicas, nós temos também que ficar em condições de trabalhar eventualmente como força de contingência. O que é uma força de contingência? Uma força de contingência é uma força que fica em condições de executar qualquer tipo de tarefa. Por exemplo, as ações contra terrorismo, as ações de defesa cibernética, essas já estão incluídas no eixo defesa. Porém, nós temos tarefas exclusivamente dedicadas aos órgãos de segurança pública. Nós podemos, por exemplo, complementar as ações de segurança pública. Isso é uma ação de contingência. Nós podemos contribuir, por exemplo, na escolta de autoridades. Isso é outro trabalho de uma força de contingência. Então, fica difícil de especificar o que seria exatamente a contingência, porque é muito abrangente. É uma força de colaboração, De né, colaboração e para suprir eventuais vácuos que venham a acontecer no tocante aos outros atores. Agora, o senhor falou em instalações estratégicas. Eu posso entender que essas instalações seriam centros de distribuição de energia, de água, é isso? Serviços que são essenciais para o bom andamento e para a sobrevivência, tanto do evento quanto das pessoas que estão em Salvador? Exatamente. Essas infraestruturas que você citou são infraestruturas críticas, ou seja, são muito importantes. Por exemplo, o polo petroquímico de Camaçari é uma infraestrutura crítica. Para que uma infraestrutura crítica seja também considerada estratégica, no caso dos grandes eventos,
Essa classificação decorre do fato de que, se ela vier a ser afetada por uma ação hostil, isso vai comprometer a execução da Copa, o jogo propriamente dito. Então, uma subestação de transmissão de energia, por exemplo, uma estação de tratamento de água, elas são, então, infraestruturas estratégicas. Os portos, os aeroportos, então, essas são as infraestruturas estratégicas. Agora, general, vieram outras tropas, além das que estão sob comando do senhor na Bahia e Sergipe, vieram tropas de outras áreas do país para atender essa necessidade? Sim. No caso do Comando Militar do Nordeste, que abrange 3 regiões militares, a 6ª Região Militar, com sede em Salvador, a 7ª Região Militar, com sede em Recife, e a 10ª Região Militar, com sede em Fortaleza. As 3 estão sendo empregadas. Há determinados recursos que nós não temos disponíveis nas 3 regiões. Então, no nosso caso, por exemplo, nós estamos recebendo veículos blindados que vieram de João Pessoa para complementar a nossa capacidade. Então, esse é um exemplo do movimento de tropas que está havendo no âmbito do Comando Militar do Nordeste. E, adicionalmente, por exemplo, para enfrentar situações de terrorismo, nós estamos recebendo aqui em Salvador, ficarão sob a coordenação do coordenador de defesa de área, pessoas especializadas em contra-terrorismo, pertencentes à Brigada de Operações Especiais do Exército e pertencente ao Grupo de Mergulhadores de Combate da Marinha. Só para dar um exemplo. Já, será que o Exército está preparado para atuar nas ruas das grandes cidades? E a atuação dos militares na fiscalização de venda de armas e explosivos? O Entrevista Coletiva volta em instantes.